Vamos ler Lucas 12, 35 a 54, na versão NVI. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isso. Se o dono da casa soubesse que a hora que viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês prontos, preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando essa parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu servo encarrega dos seus servos, a quem o seu senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar uma porção de alimento no tempo devido? Felizes o servo a quem o senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demorará a voltar, então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que ele não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante, haverá 5 numa família, divididos uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filhos, filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. 54 também, Edith? Dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem: vai chover, e isso acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem: vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócrita, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com seu adversário para o magistrado, faça tudo para reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz. O juiz o entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Obrigada, Dilsa. Bom, esse é um texto interessante a pergunta de Pedro aí no meio, para quem que Jesus estava falando isso, né? Uma pergunta interessante essa de Pedro. Mas vamos lá, o que vocês absorveram aí desse texto?
Ninguém absorveu nada desse texto? Então, eu vou começar com as minhas perguntas. Nós somos filhas amadas do Deus Altíssimo? Somos. Sim, Nós fomos resgatadas para sermos essas filhas queridas, assim como Jesus é um filho querido? amém. Sim, né? Mas esse texto está falando de uma outra coisa, de servo. Então, aparece aí um contraste, né? Entre, peraí, eu sou a filha amada do rei, eu sou uma princesinha do rei, ou eu sou uma serva? Sou uma princesinha serva. Uma princesinha serva. Então, como é que é essa característica do cristão, gente? O que é ser a filha amada do Deus Altíssimo? É isso que eu acho que Jesus está querendo nos mostrar aí nesse texto, né? É, porque em texto Pedro anterior, Jesus perguntou já se falou aqui em isso era Lucas. para nós ou se era para outras pessoas, né? Acho que a pergunta de Pedro leva a gente gerou essa dúvida, né? Ué, É, mas o seu amado, o seu discípulo, aquele que está pronto para meter uma espada na orelha do soldado, mas isso é para mim ou é para os outros, né? é, E a pergunta de Pedro leva a gente a pensar nisso, e aí Jesus só responde que você tem que estar preparado, ser fiel e sensato. é isso aí. E o que você ia dizer, Dilsa? Eu ia dizer que em textos anteriores a gente já viu que Jesus é o Filho amado, né? Que Deus falou isso em voz audível, mas que Jesus também falou que ele veio para servir, né? Então, se a gente tem que se equiparar a Jesus, a gente tem que ser assim como ele, filho amado e servo. É isso. Essa história de princesinha, que fica fazendo a unha, arrumando o cabelo, pensando no vestido do noivo e etc., não é bem a princesa. Eu estava olhando, pensando no texto, pensando nas princesas da Disney, gente, péssima comparação, né? Mas só para ter uma ideia, eu imaginei essa aqui a mais avalente do que a Cinderela, sabe? Que para Cinderela servir era um castigo, servir a família era um peso que era imposto pela Madrasta. casta, né? Mas para Valente, não fazer, né? Não servir, não ir atrás, que é o peso, né? O espírito dessa princesinha aqui do rei é um espírito de servo, né? Então é diferente a proposta, vamos dizer assim, né? E o que a Dilsa falou, e a Esther também, né? Mas o que a Dilsa falou ficou muito bacana, porque o próprio Jesus no texto, ele diz que ele veio para uma determinada hora, certo? Está aí escrito, não está? Que ele estava como para essa hora? Vamos ler aí. É o 49:50. Eu vim para incendiar a terra e gostaria que já estivesse em chamas. Essa é a tradução da NVT. No entanto, tenho de passar por um batismo e estou angustiado até que ele se realize. Olha que frase de Jesus essa daí, hein? Vocês tinham visto essa relação entre o serviço e essa frase? Sim, não?
Hoje vocês estão quietas, meninas. Bom dia, meninas. Bom dia, Adriana. Hoje eu estou em casa, minha filha vai passar por uma cirurgia das amígdalas, né? Então, hoje eu estou aqui que ela já está internada e vou trocar daqui a pouco com a minha filha. Aí eu acho que a questão de servo é tão complicado por causa do trabalho do servo. Ser princesinha é melhor, viu, Edith? A gente vive querendo trazer a gente para a realidade, né? Porque ser a princesinha, aquela que comanda, que faz e acontece, né? Na sua comparação da Disney, é muito bom. Mas o nosso confronto é maior quando a gente traz também essa questão de servir, né? O que é o servir? E a responsabilidade que esse servir traz para as nossas vidas. Jesus sabia de toda a sua trajetória e ele mesmo diz aqui, né? E como me angustio até que venha cumprir-se. Então, eu acho que a gente foge das angústias do servir, porque ela requer de nós, assim, e a gente vê que Jesus, ele fala sempre para os líderes, né, para os servos, né, de uma maneira diferente, como ele fala com a multidão, né, a cobrança, né, eu diria assim, né, uma cobrança, um estilo de vida, né, porque vocês estão lá para servir. E muitas vezes hoje nós vemos que nós queremos o status de servir, né, de princesa, mas não os encargos de servir, né? Porque esse daí é difícil. É isso mesmo, é isso mesmo. E é interessante essa relação, né, entre a frase de Jesus e o que é servir, né? Agora, o que é interessante aí é que a gente está sendo tratado para mudar o nosso interior, para mudar o nosso espírito, vamos dizer assim, em relação a isso. O senso comum é que o status é daquele que é servido, né? Esse é o senso comum. O senso comum é essa tranquilidade, essa, né? Essa hierarquia do servo, do senhor, né? Esse reino que a gente está sendo convidada a participar, ele sai dessa hierarquia e desse senso comum. E ele vai para um lugar onde a gente tem que estar pronto. Eu achei bonitinho, a minha tradução fala assim: estejam vestidos e prontos para servir, e mantenham as suas chamas acesas, né? Esse ato de estar vestido, de estar pronto, né? Para servir, né? Ninguém vai fazer faxina e bota uma bela roupa. A gente põe a roupinha mais velha ali, a roupinha, né? Mas aqui ele está falando assim, esteja com uma roupa de servo. Quer dizer, muda a sua roupagem, não a roupa física, obviamente, mas aquilo que você põe como importante do reino. Né? Quando a gente, por exemplo, a gente está aqui, todas nós estamos aqui num processo de serviço. Cada uma de nós acordou cedo, com exceção da Dilsa, que acorda linda, né? Nós todas tivemos que arrumar o cabelo, né? Eu pus até um lenço para ficar mais quentinha e mais bonitinha, né? Nós estamos aqui num processo de servirmos umas às outras, né? Partilhar as ideias, né? Isso requer um certo esforço, mas ao mesmo tempo é pelo nosso espírito que a gente gosta de estar aqui. É prazeroso estar aqui. Então, o serviço do reino, ele não tem esse peso que tem o serviço natural, embora ele tenha, ele desgaste a gente, ele desgasta, né? Fisicamente, ele tem esse desgaste, mas ele não é um serviço que sufoca. Por quê? Porque eu me ofereço como servo, eu me visto, eu estou pronta. E o que faz com que eu esteja pronta é essa chama acesa, é essa chama do Espírito Santo que me fala assim, eu preciso ouvir a palavra, eu quero partilhar com as irmãs aquilo que Deus coloca no meu coração, é o Espírito Santo aí na casa de vocês, incomodando vocês, tocando o coração de vocês para vocês se derramarem aqui, né?
para vocês estarem diante de Deus e diante desse povo que precisa ser servido, né? E isso é prazeroso. Para mim, gente, eu mudo a minha rotina na terça-feira para poder estar aqui, porque isso aqui para mim é prazeroso. Estar perto de vocês me faz acender uma chama dentro de mim que eu levo para os lugares onde eu vou, né? Esse espírito, essa chama acesa do Espírito Santo em nós é que faz com que a gente continue carregando o trabalho, né? E se eu vou servir por uma obrigação, né? Se eu for ser esse servo que vai trabalhar como se a Adriana falou que é os louros do serviço, mas não quer o peso. E eu sou colocado diante de um grupo lá, né? Diante chefiando, né? Uma equipe lá do reino, vamos dizer assim. Se eu sou colocado assim e eu não tenho essa chama, esse espírito, então eu oprimo o outro, eu lanço a lei sobre o outro, né? E Jesus fala que eu me embriago enquanto os outros estão lá trabalhando, eu dou chicotada no outro, e a gente vê isso, né? Não preciso dar exemplo nenhum. E a gente vê, e não é só fora de nós, é em nós mesmos. Nós vemos que quando nós não estamos com essa chama acesa e com esse espírito pronto de servo, a gente ataca, né? Não estou falando de outra igreja, não, estou falando dessa igreja aqui, né? Mas quando eu estou com a chama de Jesus acesa, eu sirvo acolhendo, né? Eu faço mais, e quero aliviar a carga daquele que, teoricamente, estaria, por exemplo, sob a minha liderança, vamos dizer. Eu quero aliviar, porque eu quero servir como Jesus serviu. E Jesus vai dar esse exemplo. Eu mesmo vim para servir. E, gente, eu estou angustiado, não vejo a hora de acontecer, porque imagina você saber tudo o que Jesus sabia sobre esse batismo dele e ter que lidar com o dia a dia, né? Nós sabemos tudo, nós não sabemos, aliás, tudo que nós temos para a nossa vida. Nós só aguardamos alegremente pelo dia da nossa partida para estarmos com Ele. Mas nós não sabemos o caminho, né? Mas Jesus sabia toda a angústia que Ele ia passar. Mas Ele estava angustiado com aquilo. Eu acho tão bonito um Deus que não é super-herói de quadrinhos da HQ, né? Não é esses. Ele não é, ele fala, eu estava angustiado. Estou angustiado por esse dia, mas eu tenho que passar por ele, né? Eu tenho que passar pelo processo, não é lá na hora que eu quero, é no tempo certo, né? Então, essa frase nesse texto me chama muita atenção, né? E se você não serve com essa chama acesa, com esse espírito, se você vai servindo de qualquer jeito, e servir aqui, gente, é viver, né? É viver, né? Os seus dias. Não estou falando de serviço da igreja, não estou fazendo... A Bíblia fala que tudo que vier na nossa mão é para a gente fazer bem. Os transtornos da casa de vocês, é o dia a dia, é a sua vida, as suas escolhas diárias, né? Se você não estiver pronto, você é pego despreparado. É pego despreparado. O que Jesus está falando é que se o seu espírito não está pronto, você é pego despreparado, como quando você é assaltado, o ladrão vem e leva, e se você soubesse que ele viria, você se preparava, né? Mas você não percebe. E a frase final desse texto aí, que é muito forte, dentro do reino, você quer muito ou você quer pouco? Né? Você quer muito ou você quer pouco dentro do reino? Se você quer muito, e quer muito aqui não significa ser líder, hierarquia, não é beber, é participar, é ser do reino, né? Se você quer mais do reino de Deus,
é requerido mais de você mesmo. Então, não fica falando assim, ai, mas eu estou passando por isso, Jesus, eu sou sua filha amada. Fala, então, né? Não é mais do reino que você quer? Se é mais do reino que você quer, mais serviço que você vai ter. Esse é o convite. Eu acho bacana que não existe marketing leve no Evangelho de Jesus. Jesus fala o tempo todo, vocês querem, é isso aqui, é isso aqui. Jesus não põe meias palavras, não ameniza como a gente faz. Vocês querem, é isso aqui. Ah, Senhor, mas essa dor é difícil demais, é dura demais, não estou dando conta. E ele fala assim, não, vai dar conta sim, porque todas as coisas o Espírito Santo vai prover. E você vai, isso aí você vai usar no meu reino, para engrandecimento, glória, honra desse reino, né? Ai, Senhor, mas agora que estava tudo tranquilo, vem essa bomba para minha mão. Vem essa bomba para sua mão, querido, porque você foi preparado para isso. Porque você tem todos os instrumentos para lidar com ela. Porque essa dor é prova do meu amor por você, que eu reconheço em você um bom servo, servo bom e fiel, você vai passar, né? Agora, se eu não tiver com a minha chama acesa, se eu não tiver com esse pronto, né, vestido para servir, eu vou sucumbir. Como Pedro, eu vou afundar na água profunda. Eu não esqueço a frase da Angélica da água profunda. Sempre que eu penso no Pedro e na água, eu lembro da... O mestre, gente, está sempre ali. A mão do mestre está sempre assim, ó. A mão do Senhor, ela... do Senhor, né, o que anda, vamos dizer, às vezes a gente não sabe para onde vai, né? Mas Jesus disse que agora não chama mais a gente de servo, mas chama de amigo, porque a mão do Senhor não sabe para onde vai, mas a mão dele a gente sabe para onde vai. A mão de Jesus é sempre para te puxar, para te socorrer, para te acolher, te trazer perto. Então, você está angustiado hoje? Se vocês estiverem angustiadas hoje, vocês lembram que vocês têm um Deus que também se angustiava. E nessa angústia, o que ele fazia era servir. Era servir. Né? Tudo bem até aí? Gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Eu queria falar que para mim... que dificulta quando a gente vem para estudar é que a gente é levado a refletir nas nossas ações, né? Assim, a gente gosta muito de fazer o outro refletir nas ações dele, né? A gente gosta muito do outro. Então, assim, o que eu faço com aquilo que é me dado, né? Eu sempre lembro da Eaxa, né? Que recebeu do pai terra seca, né? E ela vai em busca de fontes de água. E eu até fiz uma mensagem com o meu grupo de mulheres falando que ela não quis devolver a terra seca para o pai. Ela falou: olha, já que você me deu uma terra seca, você tem que me dar água também para cuidar agora. E o que nos acontece muitas vezes. Travou, Adriana. Pode falar, Dilsa. Depois, quando a Adriana voltar, a gente continua ouvindo ela. Eu ia Chamada, né? Aí chegou lá, teve que ficar internada, né? Para poder fazer um dreno devido à infecção. Então, quer dizer assim, eu saí domingo da igreja, né? A gente orando, louvando, pedindo uma semana tranquila, semana abençoada, aí logo segunda-feira, 8 horas da manhã, você já vem numa situação dessa. Então, é o que fazer com os fardos que a vida traz, né? E como eu me encaixo dentro disso. E aí, ontem lá, olhando, eu estava falando com meu marido, né? Tem que agradecer a Deus, assim, porque mesmo diante no hospital, a gente está sendo cuidado. Tem pessoas cuidando da gente, tem um recurso, um frio, que eu falei, meu Deus do céu, que lugar gelado.
E eu já fiquei imaginando, mas eu ainda estou aqui, ó, minha filha está coberta, eu estou passando um pouco de frio, mas ainda estou com 2 blusas, e eu fiquei imaginando assim, quantos estão descobertos neste momento? E muitas vezes a gente, nas mínimas coisas, a gente deixa de servir a Deus, né? Aí eu fiquei imaginando, você fica ali reclamando, reclamando, a gente se prende muito. Eu tenho aprendido muito isso, assim, Deus tem tratado isso na minha vida. Às vezes a gente se prende muito no nosso eu e esquece de ampliar essa visão que você falou agora, né? Qual é a nossa visão espiritual do reino? Qual é a nossa, aonde nós estamos? Como nós estamos servindo, né? E esse ano Deus tem trabalhado muito isso na minha vida, assim. Aonde você estiver, você tem que ser servo. Mesmo na fila da... Tá vivo. Toda vez que eu faço na fila da vida, eu lembro de você. Mesmo nas filas da vida, como é que a gente tem servido, né? É isso aí, Adriana. Fala, Dilza. Eu acho que é a mesma coisa que a Adriana, que para mim o desafio foi quando eu comecei a ler, estejam prontos e para servir e mantenham suas candeias acesas. Falei, eita, quantas vezes por conta de um problema, de uma dificuldade, eu apago a minha candeia, né? Eu carrego mais o problema, carrego mais a dificuldade do que a luz acesa, né? Que eu já tenho, que já me deu, né? E lá na frente ele fala que quem não conhece vai ser pouco exigido, mas quem conhece muito, né, vai ser pedido mais. Então é isso mesmo, né? Se eu tenho essa sede do evangelho, quero conhecer, né? Estou aqui toda semana para conhecer, para me preparar, sabendo que vou ser mais exigida, né? Minha filha falava, minha filha quando era pequena, ela brigava com meu sobrinho. E aí ela falava assim, pior que eu sei que sou eu que estou errada. Falava, você está errada de brigar com ele? É lógico, eu sei que eu tenho que perdoar, que eu tenho que não sei o quê. Ele não sabe. Então, ainda quem vai ficar de ruim sou eu, porque eu que já sei, né? Então, eu lembrei disso, lembrei que é assim, né? A gente já sabe, já tem as instruções, né? Mantenha a candeia acesa, em qualquer situação, né? Estejam prontos em qualquer situação. É isso que a Adriana estava falando, e eu acho que é a mesma coisa, né? Onde esteja, onde estiver, lembre-se, né, que você tem esse evangelho, que você tem esse trabalho a ser feito onde você estiver, né? E mantenha essa candeia acesa qualquer situação, porque o nosso Deus é um Deus presente o tempo todo, né? É. Não é, não Aí é, um outro, não é só em situações boas, né? Fala é interessante quando ele manda manter a lâmpada acesa, tudo, e em tudo, Jesus nos convida a trazer tudo para a luz. Ele é a luz. Manter as lâmpadas acesas, então, assim, quem me segue não andará em trevas, porque ele é a luz. Então, se eu sou servo, todas as coisas eu tenho que expor a luz para iluminar para os outros que estão na escuridão. Então, como serva, eu estou trazendo a luz ou estou abafando, escurecendo o caminho? Pessoas para elas tropeçarem, e para eu também, porque se apagou a luz, eu sou a primeira a cair. Isso é muito significativo mesmo, né? Quer dizer, isso tem a ver com uma escolha, gente. A gente acha que as coisas no mundo não têm a ver com escolha. Esse é o livre-arbítrio, né? É a nossa escolha diante da situação. Livre-arbítrio não é não pecar, por exemplo, porque é uma escolha que a gente é difícil, das tentações, os enganos do diabo, tudo isso, né? O livre-arbítrio é, dentro das situações que me vêm, qual vai ser a minha opção? Eu vou pôr essa situação em trevas, ou eu vou fazer como a Esther falou, eu vou jogar luz, né? Eu ouvi uma vez uma pessoa falando que Deus equipou, né, os homens com livre-arbítrio, mas as opções a serem feitas são só duas. Ou andar no caminho do reino, servir o reino,
ou não andar com Deus. O livre-arbítrio só serve para fazer É essas isso. escolhas. É aquilo que ele fala para Esther, lá atrás, para a rainha Esther, né? O Mardoqueu fala para ela, fala assim, ó, vai acontecer. O que Deus quer, vai acontecer. Pode acontecer por você ou por outra pessoa, você que escolhe. É você que escolhe. Se vai ser pela sua mão, não. Porque o que Deus é, não vai acontecer, né? Eu me lembrei muito desse texto, eu lembrei muito de José, né? As circunstâncias todas contrárias, né? E a escolha de José era sempre de continuar servindo e continuar servindo. Tem hora que o texto de José, às vezes, até me irritava, né? Que coisa, esse cara na situação dessa, e ele continua. E quando parece que vai dar uma melhorada, vem outro revés e a coisa piora, né? Então, é interessante pensar nesse espírito, esse espírito de quem eu gostei da filha da Dilsa. Pior é que eu sei que sou eu que estou errada. Gostei né? A gente sabe que é assim. Quer comodidade, quer vida belezinha, tudo tranquilo, linear, não é reino de Deus, não é. Não é vida, não é vida humana, né? A vida humana é assim. A gente pode comparar a vida humana com a temperatura dessas semanas. Hora está 30 graus, hora está 10. E de repente, né? Domingo aconteceu uma coisa tão interessante, acho que aconteceu aí na casa de vocês também. Tava aquele solão, né? A gente chegou da igreja, estava mega quente. À tarde o vento começou, vento de mudanças. Eu fiquei ouvindo e era um vento tão forte aqui em casa que eu brinquei com os meninos e falei assim, olha, quando a gente fala de vento de mudanças, a gente não imagina que vai mudar tão rápido, né? E esse ano nós estamos passando por um vento de mudanças aqui, né? E aí, de repente, está 10 graus. A gente estava de 29, 30 para 10, né? A vida é assim. A vida de todo ser humano é assim. Mas a do cristão, ele tem a opção de jogar luz e enxergar essa mudança. E não ficar, ai, agora tá frio, ou ai, agora tá quente demais, né? Porque o mundo é assim, não é? Até da temperatura mesmo, ai, hoje tá quente demais, aí tá frio, ai, esfriou demais. Quer dizer, não existe uma ação de servo, de proposição diante desse quadro que eu vou fazer, né? Bom, e aí, esse acho que é um dos textos mais difíceis. Os judeus, só para vocês saberem, eles pegam esse texto para dizer que Jesus não era o Messias, porque pelo Messias, a frase, né, as promessas do Messias é que o reino dele seria um reino de paz, que ele vinha trazer paz à terra, né? E os judeus pegam bem esse texto aqui, que onde Jesus fala, não pensem que eu vim trazer paz, mas divisão, né? Eles falam, olha, ele mesmo disse que ele não era o Messias quando afirma isso, né? E aí, esse texto é um texto difícil. O que significa isso aí? Eu vim incendiar a terra e gostaria que estivesse em chamas. Olha que frase, né? No entanto, tenho que passar por um batismo, estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vim causar divisão. O que significa isso aí, gente? Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, e nora. E tudo isso parece que Jesus estava falando para os apóstolos, porque no 54 ele fala assim, então Jesus se voltou para a multidão e disse, né? Então, quer dizer, a multidão estava ouvindo, mas parece que estava direcionado tudo isso aí para os apóstolos, né? E aí? Chegamos a alguma conclusão sobre isso? Eu vou falar um negócio rapidinho que me veio com esse texto, né, que Jesus veio causar divisão. Há pouquíssimo tempo, alguns meses atrás, meu marido estava internado na UTI, e bem no momento que eu estava aprendendo sobre humildade, e
eu estava estudando sobre isso e está numa semana de experiências bem difíceis com a saúde dele, né? E aí ele estava no hospital na completa rebeldia, rejeitando o médico em estado grave na UTI, questionando os medicamentos que estavam sendo dados para ele. Ele estava com tromboembolia pulmonar, coisinha pouca, devolvendo medicação, causando na UTI para enfermeiro. Estava assim, a minha lição era obediência e humildade, e eu estava vivendo um quadro de um rebelde desobediente, totalmente desobediente. Eu falei, mas por que justo agora que eu estou aprendendo sobre humildade e estou sendo confrontada com uma situação dessa, o que eu vou fazer com isso, né? Então, é o momento em que você escolhe, como a gente falou, numa dificuldade, trazer a luz para a situação, e não para eu ficar julgando meu marido também, né? Porque, assim, a primeira coisa, tá vendo? Ser desobediente. Sou legal, estou aprendendo sobre humildade, vou para o céu e esse desobediente vai sofrer. É justamente para, com o seu exemplo, trazendo a luz, né, para a sua vida, sendo ainda mais obediente, sendo ainda mais humilde, você joga a luz na situação e mostra a luz. De uma maneira inexplicável, ele, sem eu ter que falar muita coisa ou quase nada, ele, na semana seguinte, teve uma atitude totalmente diferente e praticamente foi, como diz, graça de Deus, né? É como se ele tivesse tomado um choque e começasse a obedecer. Então, acho que, como é no dia a dia mesmo, e nas situações mínimas, as mais óbvias, as mais casuais, né? Que a gente tem que viver a palavra de Deus. Porque nós estamos contra, quando você decide jogar luz, você, quem está no entorno e não está na luz, vai estar fazendo justamente tudo ao contrário do que você está fazendo. Mas você tem que permanecer na luz. Permanecer trazendo a luz, com a candeia acesa, porque ela vai iluminar o seu entorno. É incrível que uma atitude maluca de alguém que está em volta da gente, se deixa a gente maluco e tira a gente da luz, da candeia, leva a gente junto com ela para as trevas. É um processo isso, é um processo. Se a gente escolhe contra a nossa vontade, eu imagino que não deve ter sido fácil para a Esther, contra a vontade dela, não. Logo eu. Logo a Esther, né? Não falar nada, não falar, porque seria muito lógico, falar assim, pelo amor de Deus, né? Se está internado, pelo amor de Deus, né? Não vai me dar trabalho com isso, né? Mas ao invés disso, eu escolho, você percebe que é uma escolha, e é uma escolha de luta, não contra a outra, é uma escolha de luta contra a sua vontade. A luta e a batalha é contra a sua vontade de ter que falar, de achar que tem que falar, ou de achar que tem que fazer, ou etc, né? Se você se mantém na luz, o processo muda no entorno, sabe? Tem a Elza e o pastor, esqueci o primeiro nome dele, que criou Celebrando, que trouxe para o Brasil Celebrando, ela falava que nós temos um radar tantã, sabe? Um faz tan e o outro faz tan, e fica os dois numa loucura fazendo tantã, né? Quando eu paro de ressoar esse radar tantã, o outro fica sem eco, sabe? E aí eu não mudo só a mim, eu mudo em volta de mim. Mas quando eu acho que eu tenho que continuar naquele caminho e firme, bater de frente, pronto. É a divisão natural. Essa luta, essa falta de paz que tem no mundo, essa falta de paz que tem no mundo, ela é uma briga interior e uma briga exterior, que exterioriza, né? Que joga por cima do outro, né? E esse mundo aqui, gente, não vai ter paz. Não adianta, não vai ter paz. O que Jesus está falando aí é que quando você resolve jogar luz,
sobre uma situação, e jogar luz não é esclarecer as coisas segundo o seu jeito, é mover a sua atitude para a luz de Jesus. Isso confronta o mundo, confronta o outro, mas isso muda e dá a possibilidade do outro também mudar, né? Então, é interessante essa guerra, né? Esse mundo não vai ter paz. O reino de paz que é prometido, que os judeus falam lá atrás, da promessa do Messias, é um outro reino, é um reino eterno, não é esse reino passageiro e temporal aqui. Não é na cronologia que a gente vai encontrar essa paz plena, é na eternidade que nós vamos achar essa paz plena. Mas na cronologia, se a gente estiver com a luz do que é eterno, a gente ressoa, a gente mostra como é que é esse reino, né? E é interessante que Jesus fala, e vocês, meninos, vocês sabem dizer se o tempo vai ficar bom ou se o tempo não vai ficar bom. Vocês sabem que quando vocês abrem a sua boca para acusar o outro, vocês já sabem o que acontece, né? Você sabe que agindo segundo a norma e as leis estabelecidas pela Edith, você já sabe, Edith, o que acontece. Mas você é hipócrita e continua fazendo as coisas do jeito que você quer. Deixa de ser hipócrita, Edith. Ou você traz a luz de Jesus e muda aquilo que você quer, ou você vai continuar sendo hipócrita, né? E é uma escolha, e você sabe de onde vai dar aquilo que você está fazendo. Você sabe, você pode escolher. E o meu conselho, olha o conselho de Jesus aí. Se você vai pelo caminho e não está acertando com o outro as diferenças de vocês, resolve antes de chegar lá, Edith. O conhecimento foi muito para você, a sabedoria foi muito para você, então vai ser requerido muito. Se você está no caminho com o outro, e você continua com as suas leis, e não vai para a luz, com as suas regras, e não vai para a luz, continua hipócrita, você vai chegar diante do juiz, Edith. E você vai ter aquele que você está oprimindo, aquele que você está sendo dura e usando da sua medida, é com essa medida que você vai ser medida, Edith. E lá o juiz vai mandar você para a cadeia, e enquanto você não pagar o último centavo, você não sai de lá. E a gente sabe que a gente não consegue pagar esses centavos aí, né? É uma eternidade pagando. Eu tenho um amigo que ele brinca e fala assim, que todos nós vamos viver a eternidade. Aonde a gente vai viver é uma escolha nossa, né? Vamos viver uma eternidade de paz ou não, ou pagando o preço, né? Então, antes de chegar lá, enquanto você estiver no caminho, você tem opção de não ser hipócrita. Nós estamos no caminho, todas nós aqui, quando acordamos hoje, acordamos no caminho. Todas nós temos opção de ser diferente hoje e de permitir que a luz de Jesus brilhe em nós e depois através de nós. Esse é o convite para servir. Não é coisa de princesinha linda, não, é coisa de princesinha valente. Princesinha que enfrenta a vida, que enfrenta com luz, com amor, com graça, ser parecida com Jesus é muito difícil, mas ele não chamou para uma vida fácil, não, ele chamou a gente para uma vida de lutar contra o meu ego, contra os meus desejos, contra as minhas vaidades, contra o meu orgulho, e lutando contra tudo isso, eu sirvo em paz, eu sirvo com amor, eu sirvo com cuidado, né? Eu não sei por que vocês gostam de acordar terça-feira cedo para estarem aqui, porque as lições não são nada leves, né? Não amenizem nada, né? Completamente anti-marketing essas lições. Vamos orar?
Então, Angélica, você que ficou tão quietinha hoje, pode orar por nós? A Cida também, mas eu sempre peço para a Cida orar, né? Daqui a pouco a Cida vai achar que eu estou seguindo ela. Não dá para falar muito, tem que ouvir. Tem dia que a gente está pronta para ouvir, né? Hoje eu estou na escutatória, importantíssima. Senhor, bendito seja o teu nome, porque o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação e a nossa fortaleza, Pai. Por isso, Deus, não temeremos o caminho, porque o caminho, o Senhor é quem nos conduz. Senhor, depois de ouvirmos essa palavra que é viva e eficaz, Senhor, nós te pedimos que no caminho que temos a viver, nas escolhas que temos a fazer, possamos fazê-las, Pai, aos teus pés, iluminados pela luz da tua presença, o teu Espírito Santo em nós nos conduza, Pai, para que não vivamos, Pai, uma vida dupla, não vivamos hipocritamente, não vivamos de uma forma a nos esquecer que há uma eternidade e nós queremos viver essa eternidade com o Senhor, a começar das nossas escolhas hoje, Pai. Senhor, queremos ser servas boas e fiéis. Senhor, ao muito que o Senhor tem nos dado, nós queremos multiplicar. Nós não queremos viver, Senhor, numa redoma, como princesas numa torre. Queremos viver como filhas amadas que servem a um Pai real, a um Pai que é vivo, a um Pai que escolheu, que tem um povo, que tem uma nação santa, e queremos fazer parte dessa família onde o nosso alvo é sermos a semelhança do nosso irmão mais velho, primogênito, unigênito que se fez primogênito, Jesus, a nossa luz. Pai, Ele é o nosso exemplo. A nossa fé está pautada nessa certeza de que Jesus é o Senhor, que vive, que reina e que é soberano. E queremos, Deus, descansar aos teus pés nesse dia, entregar tudo aquilo, Deus, que tem embaraçado o nosso caminho, todos os nossos pensamentos, sentimentos, emoções que nos atrapalham e que nos embaçam de enxergarmos a tua luz. Livra-nos da penumbra, livra-nos de nós mesmas e dá-nos, Senhor, nesse dia, o teu Espírito Santo a nos conduzir a cada conversa, a cada palavra, a cada movimento, a cada atitude, possamos refletir a luz de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, ser com cada querida aqui, com cada querida que não pôde entrar, Senhor, fortalecendo o coração nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.